Olá, mais uma vez aqui. Quem está falando com vocês é Alexandre Linhares. Para quem não me conhece, é um prazer estar com vocês de novo. E a gente está com mau costume aqui, né? Eu já tenho falado isso, e cada vez que a gente convida uma pessoa, é assim, uma alegria muito grande. Agora não está sendo diferente. Vocês vão entender por quê que não está sendo diferente. É um amigo de longa data que a gente está tentando várias vezes, compromisso de lá e de cá, mas agora deu certo, né? Deu certo. E vocês vão ouvir sobre comunicação, sobre cultura organizacional, sobre segurança, sobre liderança, um monte de coisa boa aí, que esse amigo nosso vai compartilhar um pouquinho da trajetória, que não é pouca, não é pouca. Vou dar um breve relato aqui, ó. Esse convidado nosso apresenta um perfil raro e altamente valorizado no setor da indústria e também do segmento offshore. Une vasta experiência prática operacional com uma sólida base de conhecimento em fatores humanos, liderança segura, cultura de segurança. Sua trajetória se destaca não apenas pela extensão geográfica, atuando em todo o território brasileiro, e pela diversidade de setores atendidos, óleo e gás, mineração, siderúrgica, logística, tecnologia, entre outros, mas também pela profundidade transformacional dos projetos conduzidos. Um ponto marcante é a sua capacidade de transitar entre diferentes níveis hierárquicos, do chão de fábrica até a alta liderança, mantendo o discurso coerente e eficaz. Outro diferencial evidente é a criação de programas autorais voltados à transformação cultural e o protagonista seguro, além de uma sólida atuação como formador de multiplicadores dentro das organizações. Sua liderança é centrada na escuta, no desenvolvimento e na cultura como ferramenta estratégica para a eficiência. Wilbert representa o profissional que conecta conhecimento técnico, habilidades humanas, visão sistêmica para gerar mudanças sustentáveis. Seu currículo mostra não apenas um consultor, mas um educador, mentor, transformador cultural e além de um exímio conhecedor da moda masculina. Ó, o cara! Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Caraca. Rapaz, foi isso aí não. Que abertura é essa? Me desconcertou. Foi a Isabela. Isabela. Não, então já ganhou um admirador. Né? Nem eu sabia. Nem você sabia, né, cara? Isso fantástico, parabéns. Legal, cara. Obrigado, Will. Você tá aqui, a gente sabe dos seus compromissos, das suas viagens, assim, ao redor do Brasil. E a gente vem ensaiando tantas vezes, né, de estarmos nos reencontrando, né? Nos reencontrando e deu certo, né? Deu certo. Querido, para começar, o pessoal conhecer um pouquinho do Will, fala um pouquinho de você, coisa rápida aí, só faz uma introduçãozinha. Wilbert, né? Nasci em Itaguaí. Itaguaí? Isso aí. Só nasci também, não conheço muito lá, tenho família lá até hoje, mas não conheço muito. Cresci em Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e aos 10 anos de idade eu venho para a região dos Lagos. Aqui sem qualquer ideia do que seria a minha vida, né? E aí ajudando meu pai ali na correria dele, né? Eu fui carroceiro, cara. É mesmo? De 13 a quase 15 anos de idade fui carroceiro, de 15 a 16, quase 17 ele foi ajudante de caminhoneiro, e ajudante de marceneiro, aquela coisa, né? Sem ter a mínima ideia do que ia ser na vida. E até que eu encontro Jesus, né, cara? Nessa época aí, 16 para 17 anos, e ao mesmo tempo eu encontro o karatê. E aí você então começa a receber uma carga de espiritualidade, né, maravilhosa com Jesus e de disciplina, de exemplo social e tal no karatê. Hoje eu tenho esse entendimento, mas na época só ia. E ali eu comecei a ter algumas pessoas que me davam alguns bons conselhos, né? E talvez uma única coisa, das poucas coisas que eu sabia fazer naquela época era entender bons conselhos. E dali foi e estamos aqui. Né? Eu acho que é um bom resumo aí sobre mim, cara. Bacana. que joia, né? A primeira pergunta que eu ia te fazer, você já introduziu aí. Eu lembro de uma vez a gente estava viajando, né? A gente teve o privilégio de trabalhar junto, eu tive o privilégio de trabalhar com
um Vilbert com você por um tempo, e a gente viajando, e você tava. Eu ia perguntar, e aí, o karatê, como é que tá, cara? Você tava com problema no joelho e tal, foi pra lanternagem, consertou, como é que tá? Continua praticando, tá voltando? Como é que tá isso aí? O karatê é uma paixão, né? Você também é praticante, quarto dan de taekwondo, mestre. Quem realmente absorveu a arte marcial com uma cultura japonesa forte, dificilmente se desconecta, né? Pode até não ter o mesmo ritmo de treino, Claro. mas não se desconecta da filosofia, do significado, de tudo que... Principalmente porque isso compõe quem eu me tornei. A questão de caráter, de algumas características até de performance e de liderança também, né? Claro. Honra, por exemplo, né? Tudo mais. Então a gente não consegue treinar com a mesma consistência por conta das viagens, do trabalho e por conta das lesões também. Como eu contei agora, eu cresci meio que sem direcionamento, sem estratégia, então eu não me alimentava bem, eu não tinha uma preparação física boa. E aí meu histórico foi de me lesionar muito. Entendi. E eu fui descobrir tarde o porquê que eu me lesionava muito. Então um conjunto de muitas lesões e um conjunto de muitas viagens me distanciaram de uma rotina mais assídua no karatê. Mas eu sou, não sei porquê, mas eu sou bem respeitado ainda no karatê. Ontem mesmo eu estava com o sensei quinto dan me convidando para retomar as atividades. Eu sou, enfim. Que bacana. Mas estamos tentando retomar, mas com muitas viagens, e isso é bom, né, também, não dá para reclamar. É verdade. Fico só olhando os competidores, não dá para estar ali no Quando eu encontro com colegas, aí você chegou aqui, e aí, mestre, tudo e tal. Assim, eu sou apaixonado também pelas artes marciais e estimulo a qualquer pessoa, homem, mulher, criança, tal, pratiquem artes marciais. Principalmente, assim, a gente tem uma paixão para as orientais, né? As japonesas, as coreanas, tem muitos princípios, né, arraigados, né, sólidos que vai além da parte física, né, da parte física. Para mim também foi o meu professor à época, eu perdi meu pai muito pequeno e tudo, e foi uma referência muito positiva, referência masculina positiva para minha vida, entendeu? Que a gente vai meio perdido assim na adolescência. Sim. Pô, como é que é ser adulto, ser homem e tal? E a gente tem uma referência de uma pessoa do professor Cláudio da Mata, né? Se estiver me ouvindo aqui, um abraço. Agora é mestre, né? Mestre. Ele foi uma referência, ele sabe disso, já falei isso com ele. E o que o karatê, você já deu uma pincelada, assim, te ajudou nessa processo de formação de liderança, entendeu? Legal. Como é que esse ingrediente aí, pô, arte marcial, liderança e tal, como é que é? Como é que é isso? Tem um match muito forte, né, da arte marcial com a liderança. É um assunto que eu gosto muito de falar, mas pouco tenho oportunidade, né? Não esperava e obrigado por isso. Mas também fazendo uma menção honrosa ao meu sensei, né, que é o Wagner Lima Albuquerque, de Rio das Ostras e tal. Legal. Primeiro trouxe a questão da coerência social, né? Se a gente quer uma sociedade honesta, seja honesto. Se a gente quer uma sociedade equilibrada, seja equilibrado. Não cause o caos, não furte, não crie problemas, não seja injusto, se a gente quer uma sociedade justa. Então trouxe essa questão da coerência social. E a arte marcial tem aquela questão de você ter muita disciplina, né? Então, disciplina, inclusive, é a capacidade de fazer aquilo que você não quer. Né? E de passar por cima de uma dor ou de uma vontade individual, olhando para o coletivo ou por um objetivo maior. Então, liderança está no tripé, inclusive, de Aristóteles, né? A gente ser exemplo, que se você quer que a tua equipe seja correta, disciplinada, cumpra procedimentos, então você é líder. Comece, né? Isso é o básico, né? Hoje em dia eu nem sinto falando de liderança, falando de um negócio tão básico desse, mas o karatê ensinava muito isso. Tem a questão da disciplina, nem sempre a gente quer fazer algumas coisas, mas por conta de ser líder ali, ter um propósito maior, que a gente vai falar alguma coisa na frente, a gente acaba tendo que fazer algumas coisas, né? Ir além, inclusive passar por dores. O líder, ele passa por muita dor, inclusive a dor da solidão, né? Às vezes o líder ele é muito solitário, incompreendido, isso é histórico, né? Então, na arte marcial, a gente passa muito por dor. Tá lesionado e precisa treinar, ou você tá numa seletiva de um estadual de um brasileiro e você vai deixar de ir, né? Você fazia fortalecimento dos ossos também?
Não fazia isso, não? Nem osso, nem muscular, nada. Nada preventivo. Então, mas assim, a gente era meio maluco, né? Não tinha tanto conhecimento, mas tinha que fortalecer os ossos para socar bem e tal. E aí os ossos daqui da mão tinham uns calos, minha mãe ficava chateada, que menino, tá com calo aí, que a gente saía na rua dando soco nos muros e tal, a canela e tudo, e aí assim, e doía pra caramba, né? Pra você criar uma estrutura mais robusta depois, né, da dor, né? A gente não tinha muito isso porque o estilo de karatê que eu praticava era apelidado como estilo olímpico, né? É um estilo muito rápido, bonito, e a ideia não era ser muito contundente, era ser rápido e pontuar. Entendi. Então, a gente não tinha o contato físico existia, às vezes era até excessivo, mas não nesse nível, igual o pessoal do Muay Thai, né, do boxe tailandês, que precisa calejar os ossos e bater na canela. Eu vi os colegas fazendo isso, mas a gente mesmo não seguia por essa linha, não. Mas independente da intensidade da dor, a dor se faz necessária para o crescimento, né? Sim, sim. E assim, porque você lesiona. E a lesão gera muita dor, de vários tipos diferentes. Inclusive, depois eu descobri que eu tinha problema de coluna, então foi explicado ali algumas dores. E por conta da falta da preparação, né, que a gente está dizendo, eu tinha muita lesão, tinha muita dor nos ombros, no tornozelo. E às vezes, por conta do cronograma dos campeonatos, você tinha que lidar com aquela dor por conta de um objetivo. Hoje, nas indústrias, a gente pode chamar de meta, de momento industrial e tal. Então, você precisa lidar com algumas dores, né, cara? Não tem jeito. Então, trazendo isso para a liderança faz todo sentido aí. É verdade. Aqui, eu lembro dessa viagem que a gente fez junto e você estava fazendo um curso de coach e tal, não sei o quê. E tem quantos anos atrás? O quê? Uns 10 anos, mais ou menos? 7 anos? 8 anos. Uns 8 anos, né? Uns 8 anos, né? 8 anos. E hoje coach tem os cachos, né? Você pega cacho de coach. Bastante. E como tudo na vida tem cachorro bom, cachorro ruim e tal, o que você pode desmistificar dessa tá cunhado como coach, né? Sim. Mas de uma pessoa que realmente é um bom profissional dessa área, porque tem muita gente, pô, é coach? Não, sabe? Já fica arredio, né? Mas o que você trouxe naquela preparação? É uma preparação e a gente foi conversando, não, estou vendo isso, estou vendo aquilo, uma ferramenta tal, tá explodindo minha cabeça aqui. E me fala, desmistifica um pouco esse conceito para a gente. Legal. Bacana eu trazer uma curiosidade aqui. Nesse momento que eu estava começando essa formação em coach, uma nova jornada na minha vida, o público já vai saber que eu vivi quase 15 anos no segmento de operação, depois eu migrei, abandonei graduação, pós-graduação e um certo respeito até no mercado, né, um respeito que até me fez trabalhar contigo, para começar tudo do zero. Mas nesse momento eu passava por algumas crises sérias na minha vida. Crise pessoal, né, que não foi por isso que eu fui para o coaching, mas eu passava por essa crise pessoal muito séria, muito importante, e eu passava por uma crise profissional. Porque, não porque eu estou aqui na tua frente, sabe que eu sempre falei isso, não te conhecia muito na época, foi um amigo em comum do segmento da música, né, que nos conectou, e conheci um cara que eu passei a admirar e admiro até hoje, né? Conheci um excelente gestor, pela primeira vez na vida eu soube o que era um feedback bem aplicado, um gestor equilibrado, firme quando tinha que ser, mas humanizado quando tinha que ser, que é você. Obrigado. E foi uma das vezes na minha vida profissional que eu menos consegui entregar, né? Então eu passei por uma frustração de me sentir um péssimo profissional, um péssimo colaborador. Eu não me senti um bom colaborador assim para um NACS, né? Então eu me cobrei muito, porque nunca foi assim. Eu bati 3 recordes em 5 empresas. Sempre foi entregar muito. E aqui eu não consegui entregar. Então eu passava por essa frustração muito grande. Nesse mesmo momento, eu começava a formação em coaching. E aí vai a primeira coisa que qualquer formação decente em coaching e qualquer coach decente, primeira coisa que a gente passa, dizem que a viagem mais difícil a se fazer é a viagem para dentro. Então, como pode ser ruim
uma pessoa ou uma metodologia, uma ferramenta que te faz viajar para dentro. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou ansioso demais? Por que eu sou imediatista demais? Entende? Por que que eu fico nervoso com algumas coisas? Por que que isso me incomoda tanto e não incomoda outro? Por que que a gente vive no mesmo mundo e tá bom pra caramba pra João, mas tá horrível pra Francisco? Então a gente começa a entender o que gatilha, o que formou, quais foram os traumas e tudo mais. E isso já te torna um ser humano melhorado. Claro. Então, se a ideia é melhorar, como melhorar pode ser ruim? Então, já desmistifica aqui o que todo mundo entende. Como você falou, pessoas ruins e profissionais fracos têm tudo que é canto. Claro. Eu já tive 9 advogados na minha vida. 8 não valeram para nada. Juntar tudo no saco. Eu tô precisando agora de um mecânico. E eu tenho carro já há não sei quantos anos, 20 anos na minha vida. Precisa falar de mecânico? Então, é difícil. Né? Eu já tive 5 erros médicos na minha vida. Médicos. Então, profissionais ruins tem tudo que é canto. Não vai ter numa profissão relativamente nova? Pode ter. E o outro ponto que é legal desmistificar do coaching é que todos nós estamos em algum momento da nossa vida. Claro. E a metodologia, isso é o básico do coaching. A metodologia vai dizer que a gente está no momento A. E a maioria de nós, não todos, mas tem grandes objetivos na vida. Aonde você quer chegar, o que você quer viver daqui a 3, 5 anos, né? Então, existe uma jornada a se trilhar. Se você não entender agora os seus sabotadores, quanto tempo você vai chegar, se você vai chegar. Quais são as competências que você tem que desenvolver, o que você tem que tratar, o que te faz acelerar, né? Quais são os recursos, planejamento. Então, tudo isso, um bom processo de coaching, ele traz para você. Como é que isso pode ser ruim se é uma ferramenta que vai te ajudar a garantir que você vai conseguir atingir o que você sonha e talvez antecipar esse tempo e te fazer chegar de uma forma mais feliz. E se você não chegar, você vai ficar triste? Também não, porque você aproveita a jornada. Claro. Que é uma coisa, inclusive, que eu aprendi. Às vezes a gente acha que a gente só vai ser feliz se conseguir tal coisa. Eu só vou ser feliz se eu chegar lá, só vou ser feliz se eu conseguir isso. Então, só isso já é uma concepção de vida que o coaching ele te traz o tal do ressignificado, né? Claro. A ressignificação. Então, se fez sentido para quem está ouvindo isso, essa é a essência do coaching. Como é que isso pode ser ruim? Bacana. O ruim pode ser a pessoa que manobra isso de uma forma errada, assim como o médico também pode manobrar. Então, a gente começou falando de artes marciais. Artes marciais tem essa particularidade. Tem um amigo meu que fala assim, tem cachorro bom, cachorro ruim em tudo quanto é lugar. Entendeu? E isso que você falou, tudo quanto é área, então, artes marciais. Você pega um professor de artes marciais que é maluco, que só fica na parte física e tudo e tal, é uma pessoa muito superficial. Procure profissionais bons nessa área de artes marciais. E todas as áreas, advocacia, mecânico e coach também. Porém, muitas pessoas não querem fazer essa caminhada para dentro, né? Que aí é mais fácil você... a gente estava falando do Paulo Vieira, né? Sim. E, grande dimensão aí. E eu tô lendo o livro dele, que é O Poder da Ação. Estou estimulando meu filho para ler. Eu vou até comprar para minhas filhas também, se elas quiserem ler. E ele fala uma coisa que no início do capítulo, ele fala da autorresponsabilidade, né? Caraca, Arrebentou. Não é? Arrebentou. Aí eu disse, meu Deus do céu, rapaz, a gente aprendeu há muito tempo colocar a responsabilidade para o outro, né? Desde de Adão e Eva, né? A mulher que tudo deve. Deus chegou, e aí, o que está acontecendo? Não, foi a mulher que me deu. Aí você botando a culpa em Deus que deu o B.O. todo lá, né? Aí a Eva bota a culpa na serpente, assim vai. E a gente aprendeu essa lição e replica até hoje, né? Então, essa caminhada, essa viagem para dentro é uma viagem, eu acredito que é mais importante e necessária. Porém, poucos se aventuram, né? Se aventuram a fazer, né? Exatamente. E assim, para poder tarimbar esse assunto do coaching, né? Numa jornada de em torno de 40, 43 empresas, eu posso te assegurar que pelo menos 3 companhias a gente conseguiu transformar a cultura organizacional, elevar o nível de qualidade e eficiência operacional da liderança com coaching. Que bacana. Se eu não me engano, alguma coisa em torno de 5 milhões de reais a gente conseguiu gerar com inteligência operacional, com metodologias de coaching.
Bacana. Ou seja, se pessoas são melhoradas, se profissionais são melhorados e se resultados são gerados, a pergunta que fica o que eu estou pensando sobre isso? Né? Claro. Tá na hora de entender que tipo de conteúdo, que tipo de bolha, que tipo de atenção que você está dando. Né? Porque hoje, você acabou de citar, Paulo Vieira. Vamos analisar o Imperium da Febracis e o resultado que o cara tem. É fantástico, né? Os depoimentos das pessoas e tal. Se eu for falar de depoimentos de pessoas por conta das metodologias de coaching, inclusive eu tenho vários vídeos gravados de clientes, de mentorados meus, né? Na época que eu fazia. Putz, cara, assim, gente que foi promovida em tempo recorde, gente que recuperou casamento, assim, vários profissionais que foram escalaram suas carreiras, mudaram de carreira, fazia uma coisa, sempre quiseram fazer outra coisa, mas não tinham coragem, virou, e vários tipos de soluções diferentes. Então, enfim, difícil, né? De não falar bem de um negócio que transforma. E transformou a mim primeiro, porque eu topei fazer essa viagem para dentro. Foi dolorido, bicho, mas durou uns quase 3 anos aí para eu virar a chave. Mas quando virou, é bonito ver o que a família fala de mim, alguns amigos, né? Que legal, quanto que eu melhorei como pessoa e eu fico muito feliz. Que bacana. Parabéns aí. Eu queria corrigir no seu briefing aqui, eu acho que tem um dado errado aqui, rapaz. Deixa eu botar os óculos aqui e ver se o número tá certo aqui. É isso mesmo? 100 mil pessoas treinadas, formadas. É isso mesmo? Exatamente. Eu já, às vezes... eu achei, digitou errado aqui e tal. Nossa. Que história é essa, cara? Eu recebo poucas vezes essa pergunta, mas isso gera estranheza para algumas pessoas. Só em uma única companhia, numa CIPAT global, que esse conteúdo foi... Para quem não é da área, fala o que é CIPAT. Boa, obrigado. CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Isso é comum para as indústrias e tal, para fazer com que a operação seja mais consciente, mais segura. Então, isso acontece todo ano, na maioria das empresas. E numa grande empresa do segmento alimentício, acho que é líder da América Latina, ela tem muitos colaboradores, né? E empresas subsidiárias, né? Que ela que gere tudo isso. A gente está falando da ordem de 85 mil colaboradores em média. Deus. Só em um único evento, a gente atingiu 65 mil pessoas. Caramba! Online e simultâneo, se eu não me engano, tinha alguma coisa em torno de 40, 45, mas ficou o conteúdo gravado para passar para toda a força de trabalho. Assim como a gente tem aqui a Petrobras com as regras de ouro, que você não consegue entrar na empresa se não tiver o treinamento da regra de ouro. Imagina o seguinte, o cara que criou o treinamento da regra de ouro, quantas pessoas esse cara já treinou? Sei lá. Entende? Se a solução é dele. Então, como você bem falou no briefing, eu crio conteúdo intelectual, direto, palestra, treinamento. Então, com esse treinamento, só em um único evento, a gente atingiu 65 mil pessoas online. Esse ano, só em 2025, eu fiz 2 eventos online que atingiu quase 10 mil pessoas. Meu Deus do céu. Só esse ano. Então, a gente sabe o quanto que o online é exponencial. Então, a grande maior parte, né, desse número é realmente em eventos online globais e tal. E eu não medi fora do Brasil, viu? Porque existe acesso bem representativo fora do Brasil dessas empresas. Mas esses números foram medidos segundo o público nacional. Hoje a gente deve estar atingindo aí a marca próxima de 110 mil pessoas treinadas, palestradas. E aí, presencialmente, deve estar na faixa de 11 a 12 mil pessoas presenciais. É muita gente. De qualquer forma, é muita gente. É muita gente. Parabéns aí. E assim, você que está entrando na área de qualificação, treinamento, tem esses números monstruosos aí, mas se você ministrar treinamento para uma pessoa e fizer diferença na vida de uma pessoa, vale o tanto quanto 100 mil pessoas, entendeu? Por causa da importância da transformação que você está fazendo na vida de uma pessoa. Porque a vida de uma pessoa não tem preço, não tem como medir um saco de ouro, não dá para medir o valor de uma pessoa. Bom ponto esse. Em relação a medir, por exemplo, o pessoal que entrar no Instagram, @evoluisafety, vai nos destaques.
a maior parte desse número está evidenciado no destaque. Você vai passando, o pessoal consegue ver lá, eu dentro da empresa, todo mundo gritando, as telas assim, várias pessoas. Então, se alguém quiser ir lá, eu não vou contar para ver se é mesmo. Vai lá, destaque por destaque, vai entrando, você vai ver que é um volume bem absurdo. Que bacana. Isso sabendo que não, hoje o que a gente tem publicado no Instagram da empresa, o Instagram até é pequeno ainda, o que a gente tem publicado deve ser a ordem de 60%, 70% do que a gente realmente fez. Que realiza, né? Que realizou, né, cara? Mas assim, já dá para ter uma noção bem forte pelo Instagram. @evoluisafety. Tá lá. evoluisafety. A prova. O meu também. Gilbert Gandra. Tá lá, entra no destaque lá que vai ter a prova disso aí. Legal. Aqui, você falou que é um tema muito batido, muito falado, mas nunca é demais. Eu vou perguntar a você sobre liderança e depois liderança segura. Tá? E aí, esse negócio de liderança, como é que é? O que é um líder? Tem líder bom, líder ruim? O líder, ele já nasce pronto? Dá para cunhar a ferro e fogo? Como é que é esse negócio de liderança? Legal. Eu costumo fazer uma pergunta que será que é possível alguém não ser líder? Essa é uma pergunta, eu acho que é um pouco diferente, né? Será que é possível alguém não ser líder? Então, já queria olhar ali os comentários, as respostas das pessoas ali. Ih, rapaz, que negócio é esse? Sim, não, gera uma... já vai ter um corte aí, galera. Rodrigão, já faz esse corte aí. E aí, vamos ver os comentários, vamos ver que dá uma brigaiada no bom sentido, né? Uns acham que sim, outros acham que não, que pergunta maluca, pra onde que vai isso? Então, eu vou direto ao ponto, né? Se você não é o líder da sua alimentação, quem é? Se você não é o líder do seu volante quando você está dirigindo e que você toma decisões que podem impactar muitas coisas ali, quem é? Se você não é o líder da tua agenda, do teu dia, da atenção que você dá às pessoas, da qualidade da comunicação que você tem, quem é? Quem é que lidera isso, que impacta direta e indiretamente os seus resultados, seja na sua saúde, no seu corpo, na sua profissão ou nas outras pessoas que estão perto de você. Então a liderança começa num conceito de autonomia, de como que você se lidera, né? E aí olha como é que mete com o coaching, claro. Né? De autoliderança, inteligência emocional, trabalhar para dentro, se descobrir. Porque se você não sabe como você funciona, como é que você quer saber como que o outro funciona? Então já aí você não, né? Então liderar tem a ver com se conhecer, se autoliderar, para entender como você lidera outras pessoas. E aqui eu vou parar um pouco, vou deixar você direcionar para a gente avançar para os próximos passos. Então, aí, tem uma brincadeira quando eu vou ministrar a reunião da área comercial e tudo, ou até com empreendedores ou pessoas que acreditam não serem empreendedoras. Olha só, você tem uma empresa. Como assim eu tenho empresa? Eu disse, eu S.A. Não é? Então, nós somos responsáveis, líderes, a gente lidera a nossa própria vida. Sim. E tomamos decisões acertadas ou não. E nessa caminhada toda aí, provavelmente eu te agradeço a referência, você citou alguma característica, pelo menos uma coisa aí que fez sentido na sua vida como uma referência positiva, mas eu acredito que você tenha tido experiências de conviver com líderes não tão saudáveis, né? Assim, a gente ser um pouquinho mais polido aqui. Sim. Uma liderança saudável, que prejudicava mais do que ajudava. Isso aí procede? Então tem uma liderança má? Existe, né? Existe um termo chamado complacência, né? Então existem os líderes complacentes. Inclusive, para responder de forma mais objetiva, existe um programa, né? O programa Mais Que Líder, que ele surgiu de qual momentum, qual filosofia? Nós temos vários tipos de líderes sociais. Eu não vou entrar no assunto da política aqui, mas é só para dar um... Então, volta para o ponto. A gente quer uma sociedade justa, honesta, equilibrada. E vários líderes que lideram essa sociedade, eles não são exemplos nisso.
né? Inclusive até do segmento militar, que deveria ser exemplo em vários tipos de comportamento e não são. Então, eles são líderes? São. Mas são bons líderes? Aí fica pontinho para o pessoal complementar. Então, se existem líderes que, ao invés de serem exemplos, eu vou pegar pesado agora, são uma vergonha, então só ser líder não está sendo suficiente. Então eu preciso de mais que líderes. Eu preciso de líderes que tarará, que a gente vai falar lá na frente. Entende? Então, sim, infelizmente, existem líderes que, inclusive, passam a mão na cabeça de desvio, de quebra de procedimento, de jumper em máquina, de não seguir algumas políticas, diretrizes da empresa. E eu tenho uma notícia para você, bicho. Pode ser que você tenha dentro da estrutura alguém que, depois de você montar tudo isso que você montou, depois de ter cultura organizacional política, você confia o processo no líder e o cara vai lá, o líder. Ele topa pular aquela etapa e passa o caminho para a equipe inteira. E a equipe inteira está pulando aquela etapa porque aquele líder está fazendo isso de forma consciente ou subconsciente, intencional ou não. Que o Chaves falava, sem querer querendo. Sem querer querendo, sem querer querendo. Então tem isso, cara. Infelizmente tem. E a gente tem que ficar atento, né? Ficar atento. Você tocou num ponto aí que assim, é a cultura organizacional, né? Um monte de gente fala o que é cultura, tal, é cultura para lá, cultura para cá, mas o que realmente é a cultura? Então, são duas perguntas. Para você, o que você entende de cultura e de quem é a responsabilidade pela criação da cultura? Salva de palmas pela pergunta. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta única e concreta, mas certamente cultura é um conjunto de práticas. Então, a palavra-chave da cultura é prática. Várias empresas falam cultura disso, cultura aquilo. Aqui nós cuidamos. Aqui a gente tarará. Não, falar, a gente entende, né? Agora, a pergunta que fica é, o que de fato se pratica? É dali que é o termômetro para entender qual o nível cultural que você realmente está. E essas práticas, a gente está falando de comportamento. E esses comportamentos são alimentados pelo quê? Jeito de pensar, a gente fala mindset. Aí o Geraldo Rufino fala assim, é difícil mindset, é jeito de pensar. Jeito de pensar que tem a ver com as crenças, com as emoções, né, com os fatores humanos, o ser humano que muda, que oscila, né? E aí você tem neurodivergência, neurodiversidade, você tem bipolaridade, vários tipos de... E tudo isso vai, de alguma forma, mexendo na cultura. E a gente precisa entender quais são as campanhas, quais são as barreiras, como é que eu lidero isso? E aí já responde a tua segunda pergunta. Aonde nasce a cultura? Né? Aonde nasce ou de quem deveria partir? Do líder máximo. É do 01. Quem chegou naquele lugar primeiro e construiu tudo, né, que tendenciosamente desenha como que as coisas devem ser. O problema é que boa parte desses gestores... gestor é cargo instituído. Líder, não necessariamente, né? Mas grande parte desses gestores, eles querem uma cultura em que eles não são o exemplo, né? Eles acabam mostrando... Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E aí é o que eu costumo dizer, né? Quando é que você vai ter uma equipe que reflete a cultura que está na parede? Eu chamo de cultura de parede. Se você mesmo faz concessões com a própria cultura que você montou. E isso parece ser provocativo, e realmente mas com o trabalho que eu executo, que começa num diagnóstico, a gente mostra na prática, porque cultura, inclusive, é um conjunto de práticas, claro. O que acontece, como acontece, por que acontece e o que a empresa quer. Você quer uma outra... Então, a gente vai desenhar um plano de ação com base metodológica, validada, técnica, ferramenta, barreira, para a gente chegar lá. Mas é isso, a gente precisa entender o que a gente pratica, porque as práticas advêm de pensamentos, crenças, filosofias... Valores, princípios, históricos. Fatores humanos. Fatores humanos. Então, quem é dono de empresa é o líder maior, é o CEO, é o presidente, é o número 1, o 01, né? A gente tem
duas notícias, né? A boa e a ruim. A boa e a ruim. Então, se a sua empresa não está legal, a cultura não está legal, a responsabilidade é sua. E a notícia boa é que você é responsável por mudar isso também. E pode pedir ajuda ao nosso amigo aí para ajudar nessa metodologia, nesse processo, né? Exatamente. Então, pega a responsabilidade e aplica. Então, eu fui visitar um grão-mestre uma vez lá em Vitória, e aí quando eu entrei na casa dele, o coreano, o mestre Ujali, e aí ele me convidou para dormir na casa dele lá, e eu tirei os sapatos. Eu tirei os sapatos para entrar na casa dele. E é uma prática, é a regra da casa dele. Sim. Então, como a casa dele tem esse hábito, tem essa prática, tem essa cultura que herdou da Coreia, nas nossas organizações, na nossa empresa, o 01 tem que falar, permito isso, não permito aquilo, e faz o processo educacional daquelas pessoas que quer entrar dentro de casa, tem que tirar o sapato, entendeu? Isso aí é deselegante? Não, é uma regra da minha casa. E então a organização, a empresa é como uma casa, e se você é o dono da casa, é o patriarca ou a matriarca da casa, isso, ó, aqui é permitido isso, aqui a gente não tolera. Então eu imagino que você enfrenta muita nebulosidade, falta de clareza nas comunicações, né? Sim. E assim, só para dizer, e líder, o Vilbert reforçou também que a liderança é conquistada, não é imposta. Eu falo que tem o líder, como é que é? O líder tácito e o lícito. Então, o lícito é aquele que tá canetada lá, você tem o título, tem a patente e tal. E o tácito é aquele que vai, igual na pelada, né? Pô, capitão, mas o capitão não manda nada, quem manda é o Joãozinho lá que tem o carisma da galera e tal, e conduz isso, né? Você ia falar? Sim, o ponto que você falou, né, a regra da casa. A questão é que muitos gestores, eu digo porque eu estou todas as semanas, em às vezes 2, 3 companhias, e sou contratado para resolver esses problemas e faço diagnóstico. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava numa reunião bem robusta de diagnóstico. Então, para a gente entender o porquê que algumas coisas acontecem que a gente não quer que aconteça, o que é comum da gente identificar no diagnóstico? Que é quando a gente vai fazer a análise das práticas, às vezes o cara que falou para você que não pode entrar com um sapato ali, ele entra. Né? Às vezes eu esqueci a chave do carro, rapidinho. Ué, antes não podia, agora pode para pegar uma chave do carro que é rapidinho. Aí já ficou confuso, percebe? Uhum. Então daqui a pouco é uma outra coisa. Mas se ele tiver uma afinidade muito legal com algum gestor, né? De repente ele não está fazendo, mas ele permite com que esse gestor, por uma questão de afinidade. A afinidade também é um fator humano, porque, né? Então agora pode. Aí gera um gatilho, muitas vezes subconsciente, na população, na operação, de incoerência. E esse gatilho ele gera um negócio chamado desengajamento na cultura. Percebe? Claro. Então, a maior parte de tudo que acontece no oculto, no subconsciente. Então, e essa é uma área que poucos gestores, poucos líderes, mesmo que sejam C-levels, conseguem dominar. Então, a maioria dos gestores, dos C-levels, eles têm um negócio que a gente chama de pensamento desejoso. Eu quero que as coisas sejam assim. E como eles têm poder de decisão, de comando, é caneta daqui, é e-mail dali, é informe daqui, é reunião daqui, é meta dali, é verdade. Grande parte disso se cumpre. Mas o monte de resultado que está fora do desejo, enfim, isso acontece por quê? Por que eu tenho um monte de acidentes se eu gastei milhões com equipamentos? Eu sou obrigado a ter esses equipamentos alinhados com a NR12. Eu contrato a equipe de SESMIT porque é legislativo. Eu dou treinamento regulatório de normas para todo mundo. Olha quanto gasto de HH, de grana, tudo mais. Eu tenho um time de liderança e gestão. Veja, então eu tenho equipamento, tem que ter sensor e tudo mais. Eu tenho equipes, eu tenho liderança, eu tenho treinamento obrigatório, eu tenho tudo isso. Aí eu compro os EPIs e tudo mais, e é ficha, controle, almoxarifado. Eu tenho tudo isso e depois eu tenho uma equipe que não usa o API, que pula o procedimento, que jampeia uma máquina. Por quê?
Se desde a integração é para não fazer, se desde as NRs é para não fazer. Então, por quê? Há um porquê que a maior parte dos gestores, dos líderes, não consegue enxergar, porque não é uma área de habilidade. Né? Até porque tem pressão, tem correria, tem resultado, então não se consegue entender. E aí o nosso time, Evolui Safety, é um time especializado em acessar esse subconsciente, o oculto, e tem ferramenta específica, métodos específicos, instrumentos específicos, né? Cirúrgico mesmo, como se fosse uma cirurgia mesmo. A gente realmente faz isso, cara, e ajuda aí a resolver esse problema, que é um desafio. Então, porque eu sempre falo com a equipe, a gente tem o Nax Group, né? Que tem o Nax Lab, que é a equipe do laboratório, o Nax Service, o Nax Indústria, Insight. E cada divisão de negócio deles tem as suas particularidades. E quem está exposto mais ao risco é a equipe do Nax Service, que vai para o campo, vai operar máquina em cima de navio, na plataforma, no FPSO, e a equipe do laboratório que trabalha com produtos químicos também, alguma vez lá está exposto, mas é mais controlado aqui. E eu sempre falo disso, não justifica a gente ganhar um caminhão de dinheiro e você machucar uma unha. Não justifica isso, não justifica. E aí você está falando da liderança, dos desafios da liderança, e você fala também sobre um outro tipo de líder, de uma liderança segura. Sim. Se a pessoa não sabe nem o que é liderança... como é que é? Você está trazendo, você está subindo o sarrafo, rapaz. Então, como é que é assim? Como é que vai mexer nesse vespeiro aí de liderança, nas resistências que a galera tem e compartilhar para co-criar uma liderança segura, que tem essa baluarte não, eu tenho que entregar e tudo com qualidade e tal, mas com segurança. Todo mundo voltar com todas as unhas intactas, não caiu nenhum cabelo e tal. Isso. Essa pergunta ela veio de uma forma interessante, porque eu converso muito sobre isso. Eu já tive 13 episódios de um podcast que eu mesmo toquei, que foi o SST Update, já fui convidado para outros podcasts, mas a conversa nessa conotação, eu acredito que eu nunca tive. É interessante por quê? Porque traz um ponto positivo para a legislação, né? O Brasil é um país muito forte na legislação de segurança. Então, a gente costuma brincar que tem 2 leis que realmente funcionam no país. Se alguém se machucar dentro da sua empresa e se alguém não pagar a pensão. É isso mesmo. Essas aí funcionam. O resto... Você pode cometer umas coisas aí, né? Enfim, claro que não deve, a gente está brincando aqui, mas essas 2, né, historicamente, culturalmente, são as duas legislações bem severas. Então, por conta disso, por conta da legislação no Brasil ser bem firme, bem forte, as empresas precisam andar na linha. Então, essa é a coisa boa. Então, trazendo até para a empresa, isso é a barreira sistêmica, né? O que faz a sua operação andar na linha? Tá certo? Então, imagina, para você ter a CNH, você faz a prova, coisa e tal, mas se você vacilar, perder pontos, você perde a CNH. Isso é uma política de consequência. Então, o que acontece com a tua operação se eles não fazem o que tem que ser feito? Né? Então, tem ali a política de consequência. Se não tem, deveria ter. E eu vejo que muitos gestores não têm a mínima noção de como isso funciona, não sabem fazer, tudo mais. Então, esse é um ponto. Quando uma empresa tem um baixo nível de desenvolvimento de liderança, para a gente saber isso, a pergunta é, esse ano, em 2025, quantos treinamentos de liderança a tua equipe teve? Qual é o programa para desenvolver novos líderes nos talentos de chão que você tem? Sabe, categoria de base? Quase nenhuma empresa tem isso. Então, o que acontece? O cara é lá um soldador excelente, o cara é um eletricista excelente, um operador excelente. O que a gente faz? Ele é um cara que ele é pontual, ele é um cara disciplinado, ele é um cara que conversa bem, mas ele é operador, ele é técnico. Você tira esse cara e coloca ele para liderar. Sem nada, sem nenhuma formação, nada. É assim que majoritariamente acontece. E agora, aquele cara que ele sabia mexer nos botões, fazer uma configuração de máquina, de um torno mecânico e tarará, a rotina dele era ele e a máquina, agora ele tem que lidar com famílias que tarará, com atraso,
com colocar um outro no lugar porque o cara faltou e tem que comunicar, um fica chateado, outro fica feliz, o cara faz uma brincadeira, ele não sabe como é que... Ele é cobrado e precisa participar de uma reunião que, ó, vai lá que tem uma reunião. Coisa que eu mais escuto, tá? Nas turmas de liderança. Falei, o que te falaram sobre esse treinamento aqui? Vai lá que tem um treinamento. Não te falaram sobre o que é o treinamento, por quê? Não tem. Então esse cara começa a viver isso e já é um caos instaurado por si só. E aí a gente tem um baixo nível cultural de segurança de forma geral no país. Tá? Uma análise cultural do país, da população. A gente tem um baixo nível de consciência de segurança. E aí entra o que eu estava dizendo sobre a legislação. Ajuda as empresas a quererem desenvolver isso. Então esse é um ponto. A legislação ajuda que essas empresas tomem a decisão de trazer segurança para dentro. E aí a gente tem CIPA, a gente tem CIPAT, a gente começa a ter isso daqui. Mas a partir do momento que eu tenho um número de acidentes ou ocorrências elevado, eu estou perdendo tempo operacional, eu estou causando insegurança social na percepção social do coletivo ali, eu estou tendo problema, de repente, jurídico. E aí começou a mexer no bolso, é mais uma razão. Quando uma empresa é muito grande, bem desenvolvida, e a gente já tem uma gestão mais inteligente, a gente começa a entender que o meu problema não é o equipamento. O meu equipamento é de ponta, de alta modernidade, tem sensor e está tudo ok. Plano de manutenção, aí você entende melhor do que eu. Programa de manutenção tá ok, legal. Minha equipe de segurança, eu tenho, tá todo mundo no lugar. Técnico de segurança, enfermeiro, engenheiro, gerente, coordenador, tá tudo no lugar, legal. Então, treinamento normativo, deixa eu olhar os indicadores. Tá todo mundo treinado, normativo. Então, o que resolve? São os treinamentos de cultura, comportamento e fatores humanos. Então, para a gente resolver o problema do número do acidente, porque senão eu vou ter um problema jurídico, legislativo, eu trago esse assunto de segurança para dentro da empresa. Quando uma empresa opera com segurança, e aí com os nossos programas ela opera mais rápido, tá? A gente faz as empresas operarem mais rápido, então ela está ganhando tempo, está economizando grana, operacionalmente falando, está ganhando um fortalecimento e proteção da marca fantástico, porque o mercado, a gente sabe como é que funciona. Exige. Se a gente falar de stakeholders, de investimento, quanto que a TF, a taxa de frequência de acidente, atrai investidores, de repente é uma das maiores conversas que a gente pode ter aqui. Estou falando aqui para vários níveis diferentes aqui. Então, trouxe o assunto de segurança para a mesa, tá certo? Então, a gente trouxe liderança, trouxe segurança. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui não é exato, é sensorial, tá? E tem mais a ver com a minha percepção. Que não é certo e nem errado, é só a minha percepção. Mais ou menos a partir ali de 2016, 2017, né? Esse assunto de fatores humanos, de cultura de segurança começou a resolver muitos problemas, começou a ter muita importância no mercado. Né? Então, a gente começa a trazer segurança e liderança para o mesmo assunto. Isso começou a gerar um resultado bom. E aí, legal, as empresas falaram, então, esse é o caminho, porque a gente está tendo bom resultado. E aí a gente consegue fazer esse movimento tão difícil, que é tirar aquele soldador que só era um soldador e um eletricista, que na posição dele era tudo, mas quando ele começa a liderar pessoas, 8, 13, 15, 27, 20, eu dei muito treinamento, estou contando números aqui que eles me contam, começa a ficar muito complexo. Treinamos então eles em liderança, treinamos então eles em segurança e a gente tem uma liderança segura. Bacana. É uma jornada, cara. É muito difícil. Por isso que a gente faz muita menção honrosa aos nossos clientes que estão nesse nível. Que legal. Que a gente chama de nível de inteligência operacional ou de eficiência operacional. Isso aí é muito bacana. É uma manobra difícil. Você está falando aí, eu disse do meu micro-universo aqui, né? Nossa empresa, a empresa é pequena, está indo de pequena para média, né? Mas ela tem as mesmas dificuldades, né? Os mesmos desafios, né? E quando você fala, quando estou falando sobre liderança, você tem a sua posição e sua necessidade de conhecimento e habilidades. Sim. Então, se você está na área operacional, você tem que ter o conhecimento e as habilidades operacionais. Se você vai para outra área tática, você
Precisa ter o conhecimento operacional? Claro que precisa, mas só que não é 100%, 90%. Você vai diminuir. Poxa, eu vou diminuir. Hoje, eu entendo da operação da empresa porque eu vim do chão de fábrica. Mas só que, Alexandre, tem que fazer a operação, apertar os parafusos lá, operar uma termovácuo e tudo. Não, para um pouquinho, me dá aqui o manual, o procedimento e tal, me dá um tempinho para eu fazer uns abdominais aqui para eu voltar a operar. Quando faz esse processo migratório de uma pessoa que está alinhado com os princípios, os valores da empresa e está numa posição operacional para uma posição tática ou até mesmo estratégica, se faz necessário olhar a parte comportamental dele e ajudá-lo com ferramentas. Eu falo que é o cinturão do Batman, né? Cinturão do Batman. Cheio de acessórios. Mas não dá para dar um cinturão do Batman sem nada, né? Não, toma aqui o cinturão. É assim, a liderança. Toma aqui a liderança. Verdade. Mas cadê? Verdade, bom exemplo. Não é? Você tem que ajudar isso aí. E um processo assim, que a gente, sempre que possível, dentro da nossa realidade aqui, é formar sucessores. Sim. Porque a curva de aprendizado não é de uma hora para outra. Não, tem um procedimento aqui, mas vamos lá na prática, como é que faz isso? Então, é um processo de mentorear, né? Um líder, assim, tem uma máxima eu acho que do presidente da General Motors, cara. Ele fala, quando sai um CEO, eu contrato um office boy. Porque a linha de sucessão está saudável. Já tem tanta gente para suceder, né? Já tem pessoas ali. Então, não vou para o mercado procurar outra pessoa. Não, estou doido. Tal. Já vem o processo de formação de sucessores. Porém, é um desafio você falar para o líder, quem é que vai te substituir? Você tem que formar uma pessoa. Não dá, porque tem receio de perder o poder, de perder... Tem um ponto interessante nisso daí. Quando você fala, né, a gente tirou o cara lá da operação, que naquele momento ele tinha que saber, ele tinha que ter as informações, conhecimento, competência para fazer, é um torno, então ele vai saber como configura aquele torno, coisa e tal, precisão, tudo mais. É uma máquina, um guindaste. Entendeu? Agora, ele começa a liderar processos e pessoas que não é mais aquela máquina. Então, quais são as competências, né, que ele precisa, necessárias? Muito bem, então a gente entra, né, no programa Mais Que Líder, a gente tem uma mandala com 12 competências vitais para ser um líder eficiente. Então, isso aí que eu ia te perguntar. Você introduziu e eu disse, ele me presenteou aqui, pessoal, com material Mais Que Líder. Eu estou olhando para cá, mas a câmera é lá, Mais Que Líder. Ele falou, Alexandre, você vai estudar? Vai ler? Ele disse, eu sou estudioso, tenho mania de ler e as coisas estudar. Eu tenho certeza que eu vou aprender um cadinho aqui e depois a gente vai conversar como é que a gente faz isso aqui para implementar aqui com a nossa liderança. A gente já ensaiou, né, cara? A gente bateu na porta, mas não foi. Vamos ver se dessa vez vai. Agora, ser líder já é difícil. Mais que líder... mais difícil ainda. É mais difícil ainda, né? Você está subindo o sarrafo, né? Agora, continua falando um pouquinho desse programa aí, Mais Que Líder, cara. Isso, é um programa bem robusto, né? Ele trabalha várias vertentes da liderança e talvez a ferramenta coração do programa Mais Que Líder seja essa mandala de 12 competências. Então, o que você está falando de como que o líder corresponde quando você fala com ele, cara, quem é esse sucessor? Ele se sente motivado, ele se sente seguro a desenvolver um sucessor? Como que é a comunicação dele contigo? Ou ele se sente ameaçado, inseguro? Isso depende da cultura praticada. Claro. Tá? Isso já é uma análise sensitiva, já é um termômetro. Depende da cultura praticada, porque aí a gente vai ter uma coisa que a gente está falando agora, que é de segurança psicológica. Se ele se sente ameaçado, o que tem por trás disso? É uma questão individual ou é uma questão sistêmica? Isso precisa ser avaliado. E o quanto que a tua gestão tem competências para entender isso. Entende? Eu estou fazendo perguntas difíceis aqui. Claro. O quanto que o teu RH ou a tua gestão, a tua liderança consegue entender o que está por trás de uma comunicação.
Se ele se sente com medo e ameaçado, o que é aquilo? É dele, é individual ou é da cultura? É sistêmico isso? Quais são as conversas de corredor, tarará? Muito bem. Então, e aí tem uma competência dessas 12, justamente coaching para desempenho. Que bacana. Ou seja, às vezes você passa, que aí vai desenvolver a capacidade de delegar. Por quê? Você passa uma missão para alguém que se sente inseguro, não está no momento de fazer aquilo. Então, o líder, ele precisa, uma das coisas que precisa fazer com o liderado é empoderar, transferir confiança, falar, vai que você consegue, e saber acompanhar, e dar as ferramentas para o cinto do Batman ali. Entende? Então, como é que eu desenvolvo esse colaborador? Então, a competência que faz o líder ser bom em desenvolver as pessoas, inclusive os aspectos emocionais do liderado, chama-se coaching para desempenho, que a gente falou no início aqui do episódio. Então, na nossa mandala, o primeiro item é ser ensinável. Coração ensinável, né? Exatamente. Então, assim, existe um monte de testes que a gente faz para entender o quanto que essa tua liderança ela é ensinável, quais são as rotinas, quais são as práticas, quais são as conversas, quais são as evidências disso e tal. E aí tem um monte de coisa que a gente faz. Depois a inteligência emocional, comunicação. Então, são 12 competências e o programa todo, ele vai nessa direção. Só que essas 12 competências, somente 3 competências têm ênfase em segurança. O restante não é em segurança especificamente, claro. É em liderança de forma essencial. Bacana. Só que quando a gente filtra isso para segurança, é implacável. Então, é o que você falou, é muito difícil fazer o que a gente faz, assim, eu nem sei por que eu caí nesse negócio, mas a gente está conseguindo fazer bem, né, cara? E, bicho, é isso. No final das contas, o pessoal tá gritando lá, mais que liderança segura. Realmente, a gente está conseguindo fazer um movimento que gera paixão em líderes melhores, mais fortes e mais seguros. Que bacana, cara. Parabéns. Você chegou assim, você passou por uma grande empresa, né, que foi a Dupont. Sim. E aí ficou um tempo lá, um período na sua vida e formou a Evolui Safety. Evolui Safety. Aqui a Siri, eu esqueci de deixar. E você está nessa jornada de empreendedora aí, que a gente estava antes de chegar, Alexandre, eu nunca tinha imaginado chegar aonde nós chegamos. E aí eu falei assim, vou falar um negócio que tem gritado assim, ao meu coração, né? Eu fui visitar um amigo lá em Campos. Ele é lá da roça, onde eu sou também, o Rodrigo, uma pessoa querida pra caramba, e tá com uma casa bacana pra caramba, num condomínio e tudo e tal. E aí a gente dormiu na casa dele lá, e eu tava do lado de fora, a iluminação bonita, jardinagem, paisagismo e tal, isso aqui. Falei, Rodrigo, você, um dia na sua vida, você imaginava tá vivendo isso com a sua família aqui e tal, essa coisa linda? Eu disse, Alexandre, eu nem sabia que isso existia. Que coisa, né? E aí eu vejo a vida do Rodrigo, eu vejo a sua vida, a minha vida também. No interior, eu trabalhei lá na padaria, você trabalhou com o seu pai, com carroça e tal. E tem uma passagem em Isaías que fala assim, o profeta está falando, que Deus manda dizer ao povo que os meus caminhos não são igual aos seus caminhos, os meus pensamentos não são igual aos vossos pensamentos. Como o céu é maior do que a terra, mais alto do que a terra, meus planos são maiores que os seus planos, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Então, ver você assim compartilhando isso e vendo as pessoas à nossa volta, então é bênção de Deus, né? É profecia de Deus, assim, na sua vida e na vida de outras pessoas queridas que a gente tem o privilégio de caminhar, né? E a gente tá emocionado aqui, né? Principalmente porque, curiosamente, né, Alexandre, assim, quando que a nossa relação começou, né? Começou quando eu tava no zero, né, bicho? Em todos os sentidos, né? Pessoalmente. E, cara, você apostou em mim, você confiou em mim e eu não consegui entregar aqui dentro. Então, eu me cobrei demais, novamente, isso não era comum para mim.
E aí, né, veja, hoje, né, cara, a gente está aqui conversando, parte do público aí não conhece, eu acho que nem a Evolusafe, nem amigos e tal, mas né, quem conhece vê tudo que está acontecendo durante anos já. E a gente ter conseguido, né? A gente tem o único evento a bordo de um cruzeiro marítimo no mundo com cultura de segurança e fatores humanos. Olha só. Opa, isso é alguma coisa. Isso é alguma coisa. Então, a gente vai assim, quando você fala lá naquele momento que a gente... Foi quem que apresentou a gente? Não lembro. Então, eu lembro que você falou que foi um amigo... Eu acho que foi Júnior, não foi? Não, Juninho Hernani? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que foi ele. Um abraço para o Hernani aí. Todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que servem a Deus. Então, é outra verdade que eu trago no meu coração. A gente não sabe muito bem tudo aconteceu da gente estar junto naquele momento ali e fez sentido e daqui a pouco é um degrauzinho, outro degrau e assim estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Querido, tem muita coisa para a gente falar, não acabou ainda não. Comunicação é um outro desafio e eu acredito que a liderança se faz necessário o processo dominar essa ferramenta, né? Tem vários tipos de comunicação e eu percebo que é uma falha, né? Quando você falou assim, pô, a gente tem que empoderar. Quando a gente convida uma pessoa para liderar, não, para aí, cara, para aí que eu não tô pronto, não, tal, sei o quê. Aconteceu esses dias mesmo, a gente já tinha sido convidado o Carlão, né, para liderar eu tinha convidado o Everton, teve aqui um podcast, o podcast dele foi muito legal. Ele está comigo há 7 anos, a pessoa está de férias, não sei quem deu férias para ele, não estou entendendo nada, mas ele está de férias. E eu falei, poxa, Everton, vamos fazer um job rotation, vai para a área comercial e tal. Poxa, mas a gente tem que ter alguém na área de laboratório. A gente, e o Carlão e tal. Aí quando ele abordou o Carlão, não dá não sei o quê, deu aquela recuada. E aí, quem sou eu? Quem sou eu e tal. Aí eu falei, dá um tempinho. Aí ele deixou passar uma semana, e depois, Carlão, é que vai ruminando, né? A pessoa vai ruminando, isso aí trouxe ali na sala. Não, rapaz, vamos lá, cara. Você é uma pessoa especial pra caramba também, tem todo o potencial para isso. E a gente pode compartilhar com ele, ó. Não quer dizer que eu tô aqui, qualquer hora você pode bater na minha porta e eu vou estar ombreando com você. O Everton tá aqui também, vai estar ombreando. A gente não fugiu, a gente não foi para Marte, para Lua e tal. Vai lá, cara, dá... Então tá, posso pensar um pouquinho? Pode, claro. Aí, 2 minutos, cadê a resposta? A gente deixa ele pensar um pouquinho, depois, não, tá, tô dentro. Para a pessoa se sentir segura, Sim. né? Tá pronta? Claro que tá, ninguém tá pronto, mas vamos junto. E quando fala de comunicação, voltando, tem essa parte, e eu estava colocando uma outra situação com a colega também, que ele disse, olha, envolva as pessoas no processo de tomada de decisão. Sim. A gente tem... E essa habilidade, eu disse, não, eu quero impor, não tem que ser assim, ó, eu desejo que seja assim, igual um passe de mágica. Mas não é um cavalo, não é um boi que você dá uma garruchada, ele anda para frente e para de garruchar. O ser humano é muito complexo, né? E o que você fala dessa brincadeira, dessa ferramenta chamada comunicação para ajudar ou atrapalhar o processo de liderança? É interessante que você falou de comunicação, mas falou de tomada de decisão, né? E comunicação é uma competência das duas e tomada de decisão é outra competência das duas, né? Então você vê que o tempo inteiro a gente está falando de liderança, mas todas as nuances aqui estão diretamente ligadas a alguma competência que é necessário, repito, para ser um líder eficiente em qualquer coisa, né? Então, comunicação, segundo o nosso programa, é a terceira competência vital. A primeira é ser ensinável, a segunda é inteligência emocional, a terceira comunicação. Até porque, se você não souber lidar com as suas emoções, a sua comunicação é toda afetada o tempo inteiro e você nem sabe o que está acontecendo. Você não tem a mínima ideia de como é que está a sua comunicação e ela está toda carregada de emoções.
Então, por isso que a inteligência emocional vem primeiro. Bacana, mas você cara. nunca vai aprender muita coisa sobre isso se você não for um líder ensinável. Então, tem toda uma sistemática que faz sentido. Se tiver a dura serviço, não vai, né? Não vai. Comunicação. Comunicação, hoje o programa Mais Que Líder, né, é o nosso carro-chefe. Aonde que assina? Assina aqui ao vivo, aí na palma da minha mão. Caneta já tem, né? Já Inclusive tem. dentro do material, né? Me vendo essa caneta. Mas antes do programa Mais Que Líder, o produto mais forte, né? Porque a gente está falando da Evolui Safety, mas tem a Evolui Educação, né? Porque a Evolui Safety, a Evolui Educação e a Aceleradora são 3 empresas da Evolui Mundo, que é a holding, né? Bacana. Então, antes do Mais Que Líder, era comunicação dominante. E é interessante porque você falou agora aí, né? A gente precisa dominar essa... A comunicação. E o nome é Comunicação Dominante. Bacana. É um nome registrado nosso, tudo mais. Que ele está estacionado no momento, porque o Mais Que Líder está... Né? Então, comunicação tem muito a ver com as crenças que as pessoas têm. Eu tenho... Sabe assim, aquela coisa de o que você pensa sobre você? Crença de merecimento, tá? Receio de rejeição, medo de rejeição, coisa e tal. Então, eu já trabalhei muito especificamente com comunicação, já destravei muita gente mesmo. Inclusive, no próprio programa Mais Que Líder e tudo mais, ou um líder cultural de segurança, a gente tem um negócio chamado multiplicadores. Você até falou no briefing aí. E dentro da formação dos multiplicadores tem a formação de comunicação, para se comunicar, para ser trainer também e tal. Então, tem a ver com crença, cara. E aí, por exemplo, vou trazer um case aqui. Em Macaé, segmento de operações submarinas, eu tô tentando driblar aqui para não... Tinha um engenheiro fantástico, tinha um trabalho incrível, um comportamento ótimo, só que na hora que ele tinha que fazer uma reunião com a gerência, na hora que ele tinha coisa e tal, ficava tudo... Porque ele tinha uma crença de que uma sobrancelha dele era mais baixa do que a outra. Aí ele fica... Você acredita nisso? Doideira, hein? E aí, cara, olha como é que altera tudo por conta de uma crença, uma coisa que te incomoda. Então, dentro do processo de mentoria, houve uma ressignificação, que é dar um novo significado para a vida e para algumas coisas. Isso destravou e virou uma coisa sensacional. Fiz fazendo isso ao longo do Brasil inteiro, com vários gestores e que tinham problemas realmente. Outra coisa, a ansiedade. Hoje, se você falar para mim aqui agora, viu, Bert, vamos acabar aqui o episódio e você vai ministrar uma palestra para 15 mil pessoas. Tranquilo. Tranquilo, muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu fico nervoso se você fala assim, você vai ministrar um treinamento para 2 pessoas. Aí eu falo, como é que funciona isso? Mas então, e aí as pessoas ficam muito assim, né? Nossa, não. O que você faz? O que você carrega? Qual é a clareza do teu propósito? Isso tudo interfere na comunicação. Claro. Porque quando você não se conhece de forma clara, quem está comunicando já não está claro. Qual que é o propósito, o objetivo daquela comunicação? A gente confunde comunicação com falar. E falar é um ato natural. Então, a gente não precisa se preparar para algo que é natural. E as pessoas acham que é só falar. Mas comunicação não é isso. Eu preciso trazer para o consciente, pensar qual que é o objetivo. A comunicação se transforma numa missão. Ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Então, isso já te traz mais clareza. Tratou as crenças, tratou o objetivo e a clareza, você percebe que vai mudando, ó. Vai tendo mais sentido o processo da comunicação. Entende? Então, tem todos esses fatores humanos, né? Eu estou falando de crença, estou falando de emoções, de novo. Antes de trabalhar com fatores humanos para segurança, eu trabalhava de fatores humanos para liderança, muito dentro de comunicação. Porque as crenças que as pessoas têm travam ou potencializam a comunicação. As emoções ali, seja um medo, um receio, sabe assim? Medo de errar, medo de rejeição. Aí tem um módulo que a gente chama de o benefício do palhaço, né? Que é para ressignificar esse sentimento chamado medo de errar. Então, por isso você falou, o ser humano é complexo, realmente mas existem ferramentas cirúrgicas para cada tipo de problema, seja de crença, emocional, tal. Tem demais, isso. E eu trabalhei com isso durante muito tempo. E aí, quando você falou, quando a Dupont me chama para trabalhar como treinador comportamental e de fatores humanos,
eu utilizo todas essas técnicas e conhecimentos que eu usava antes para liderança e comunicação e trago para dentro da segurança. O resultado Caramba, virou isso tudo aí, cara. Que bacana, hein? Mas não sei se me fiz claro aí, cara, mas a comunicação tem essa coisa, né? Precisa ser tratado caso a caso. Cada indivíduo é um indivíduo mesmo. Individual. Não dá para cortar no meio, né? O indivíduo é um só, né? Assim, e cada um vai ter a sua complexidade para se comunicar e o seu caminho para chegar no alto nível. A comunicação, quem está ouvindo a gente aqui, a comunicação é uma coisa importante pra caramba. Independente da posição hierárquica que você ocupa, em todas, nos relacionamentos pessoais, de amizade, amorosos, de trabalho e tudo e tal, tem um livro chamado O Código CEO, de David Hanloder. O sobrenome dele é meio diferente. Ele fala que a comunicação é o lubrificante das organizações. Então, lubrificante, você entende? Eu adorei essa frase, cara. Eu adorei, porque... Você gosta de lubrificante de comunicação. Eu trabalho com engenharia de lubrificação, lubrificante das organizações. Fantástico. E é impressionante. Quando você falta lubrificação, aumenta o calor. Vai aumentando o calor por causa do atrito e tal, isso aqui, até gerar uma ruptura. Então, independente se você é um líder, você tem liderados ou autoliderança e tal, se debruce sobre esse tema de comunicação, porque o falar é único e exclusivamente você emitir um código. Eu ia te sugerir você contratar uma pessoa que é uma amiga minha, ele é fera pra caramba nessa área de segurança e tudo e tal, mas ele só fala mandarim. E aí você vai ministrar uma palestra em Minas Gerais e tal, e será que o pessoal que gosta de queijo, pão de queijo, fala mandarim, domina o código? Isso aí já tem uma barreira de idioma. Então, aí, mandarim a gente sabe que é difícil pra caramba. Eu não entendo mandarim e tal, mas tem hora que a pessoa tá falando português, mas tá utilizando um código que eu não consigo decifrar, entendeu? Uma área específica. Sim. Não sei se você já foi a uma consulta médica que saiu frustrado de lá, que eu não entendi nada. Foi uma vez... para uma mentoria de investimento, cara. Você quase cortou os pulsos, né, cara? Que isso? Eu não sou da área, não sabia disso. Né? Minha mentoria é individual, tá? E, cara, não saí entendendo nada. Eu falei, gente, eu dei 3 feedbacks de que eu não estava entendendo nada, mas a pessoa só conseguia falar o termo técnico, foi para ser até um juiz. Eu falei, nossa senhora. Então, tá vendo? E a gente sabendo disso, teve uma vez que eu fui a uma consulta médica com a minha mãe lá em Itapiruna, no médico, ela tinha feito a cirurgia, o médico falou meia hora. Aí eu, doutor, traduz agora. Não entendi nada, cara. Assim, então, em alguns momentos, a gente utiliza em todas as áreas específicas, a gente está falando de área financeira, medicina, mas no meio organizacional, empresarial, ou técnico, tem os seus códigos, né? Se você começar a utilizar códigos da área de segurança, sim, não sou várias siglas. Várias siglas. O que é isso? Então, quando a gente fala, a gente emite código. Peter Drucker fala que o verdadeiro comunicador é o receptor. Eu disse, que doideira é essa, cara? Então, se ele não tiver a capacidade de decodificar... Aqui, a comunicação não é estabelecida. Então, é só... E tem outra... Esse negócio de comunicação, a gente tem que falar só sobre esse negócio aí de comunicação. Eu topo um episódio só sobre isso. Só sobre isso? Mas ainda nesse, porque o dia de amanhã não me pertence, ainda nesse eu quero falar uma coisa muito importante sobre comunicação. Então fala. E aí, como você falou, né? Prepara o corte. Qual que é a minha câmera aí? Então, beleza. Se você é líder, gestor, se importa em ser um excelente pai, uma excelente mãe, é responsável realmente por alguma coisa muito importante que tem vidas envolvidas, deixa eu te falar uma coisa. A comunicação é o veículo que conecta o seu propósito no mundo. Caraca. A comunicação é um veículo que conecta o seu propósito no mundo. Essa frase é minha. Se ela for boa, me cunha lá. Se ela for ruim, eu sou o autor dessa frase. E assim... Você não consegue ser excelente em praticamente nada se você não tiver uma comunicação pujante. E, novamente, erra quem pensa que comunicar é só ter uma oratória boa. Não é isso.
Deixa eu fazer um merchan aqui. Em frente ao supermercado, no centro de Rio das Ostras, o nome do mercado não vou falar não, mas em frente ao mercado tem um rapaz que ele tem limitação auditiva e na fala, né? Ele não fala e não escuta, então ele faz manutenção de relógio. Dificilmente eu fui bem atendido na minha vida como esse cara. É mesmo? Você chega lá com um relógio para trocar um pino. Foi exatamente isso, um pino. Eu mostrei para ele assim o relógio, mostrei para ele a pulseira e aí ele apontou pro pino assim, aí isso. Aí ele apontou pra plaquinha assim, ó, R$5. Aí ele fez assim, beleza. Ele foi lá, trocou, pegou a maquininha, R$5. O atendimento não demorou 2 minutos, cara. 2 minutos sem falar uma palavra. Então, comunicação está muito além do que se fala. Claro. Está na eficiência daquilo que acontece. Entende? E aí eu costumo dizer uma outra frase, essa não é minha não, né? Lidere. Se necessário, fale. Verdade. Entende? Então, assim, a comunicação é um assunto, como você falou, é bem robusto. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não quero ser clichê também. Não vou falar aqui de emissor, receptor, barreira, tarará, feedback, não sei o quê, retorno, repeat back. Eu não vou usar termos técnicos. Eu estou trazendo aqui aquilo que eu queria muito incomodar quem está ouvindo. Claro. De 0 a 10, o quanto você aposta no seu sucesso, no que depende da sua comunicação. E aí, só para te entregar, Alexandre, o que essa pessoa ouviu lá, sabe assim, quando falava muito, fica quieto aí, você fala demais. Isso, de repente, aquele adolescente está travado hoje, né? Falar que voz chata. Eu sofri com isso. Eu odiava a minha voz, no sério mesmo. Eu odiava a minha voz. Isso me travou muito durante muito tempo, até eu ressignificar. Então, existe problema com voz, existe problema com as expressões, tem gente que se acha um monte de coisa, e eu estou falando de comunicação não verbal, expressiva, corporal. Então, é um universo, a comunicação é um universo. É bem profundo, né? Você está falando aí, eu estou lembrando de duas situações aqui. Uma vez eu estava fazendo um mestrado lá na Argentina, e aí, assim, quando a gente está estudando, a gente faz a amizade, assim... mais amizade com uns e tal, conhece todo mundo, mas a gente fez amizade com o César, né? O César é amigão nosso. E aí ele mostrou uma foto do pai dele na Alemanha, cara, bebendo um chopp com um alemão lá e tal, e dando risada e tal. Ele, ô César, e seu pai fala alemão? Fala nada de sei lá. Como é que ele está se comunicando lá, tá dando o jeito dele, faz desenho e tudo e tal. Então, você é meio assim. Você é meio assim. A gente tava numa feira uma vez, o Alexandre fazendo um inglês mais ou menos, mas tava conversando com todo mundo. Eu falei, rapaz, isso é fantástico. Foi. Teve uma vez assim, você falando do inglês mais ou menos, meus filhos passam vergonha comigo pra caramba, né? Aí teve uma vez, a gente estava no táxi voltando lá, eu estava em Nova York, e o motorista do táxi era filipino. Eu estava na frente, aí estava minha esposa, os 3 filhos atrás, e eu conversando do lado do Rio Hudson lá, cara, e eu conversando com o filipino e dando risada com ele e tal, ele rindo pra caramba, e o pessoal atrás... rindo de mim, que rapaz, eu não entendi nada, não importa, eu estava falando com você. Tava entendendo. Eu abordo do cruzeiro, cara. O cruzeiro, eu me perdi no cruzeiro. A primeira vez que eu fiz o cruzeiro, eu me perdi muitas vezes. Eu tô falando mais de 15 vezes. Caramba, eu me perdi mesmo. E aí você tem, alguns são chineses, outros são filipinos, né? Outros são indianos. E aí não é o inglês só, é o inglês do indiano. Isso. É o inglês do filipino, do peruano. É diferente. Cara, bicho, ali foi minha prova de água, né? Eu sei que eu não sou fluente no inglês, mas que eu me desenrolo, porque ali foi o teste, cara. 3 dias falando inglês, com um monte de gente com sotaque diferente, e eu consegui me virar, cara, foi legal. Né, cara? Então, essa parte de comunicação é bacana pra caramba. Você está falando de traumas da infância. Teve uma vez lá onde eu morei um tempão, lá em Guaxindiba, né? Interior do Rio de Janeiro e tal. E estava na igreja lá, no 3º banco, e cantando. Eu era gurizinho, sei lá, 10 anos, tudo, e cantando 12 anos. Eu estava trocando de voz, né? E aí minha avó falando assim, cala a boca, menino, parece um besouro no meu ouvido.
Besouro pegou pesado. Murchou, né? Murchei na hora. E até hoje, assim, lá em casa, minha esposa canta, meu filho também, minha filha também, elas cantam e tal. E eu sou o único que não canto. Eu acho que eu tenho que tratar esse trauma, aí da infância, né? Henrique é o nosso baluarte aí, né? Como é que estamos aí, Henrique? Hã? Poxa, é papo que não falta, né, cara? Papo que não falta, né? Depois vê se tem como acessar no próprio YouTube Cruzeiro Mais Que Líder Evolui 6 para poder passar pro pessoal ali um trechozinho. Acho que é legal, pessoal. O evento ele tem a sua... Vai ter esse ano, Vilt? De 7 a 10 de novembro de 2025 existirão 2 tipos de pessoas. As que ficarão ali falando, nossa, o que eu fiz da minha vida que eu não tomei a decisão de estar a bordo? E os que estarão a bordo do MSC Preciosa, com a escada de diamantes Swarovski. Caramba! Numa sala de visão panorâmica, tendo um networking com gente de experiência internacional, brincando e fazendo aquela coisa, 3 dias e meio a bordo do cruzeiro. Negócio fantástico, cara. Assim... o apelido lá, né, que o Cruzeiro é uma experiência inigualável. Nós fizemos uma série de lives esse ano, não lembro quantas lives, 7, 8, com pessoas diferentes, tentando explicar. Mas não dá. Não consegue explicar o que acontece ali. Tem uma experiência individual muito forte, uma experiência coletiva muito forte, uma experiência profissional muito forte. A Iraci, ela é a nossa especialista em neurodiversidade dentro do programa de transformação cultural. Ela fala assim, ó, é um MBA compacto a bordo. Que bacana. Porque as mentes que estão ali são mentes notáveis, muito experimentadas, muito estudadas, muita experiência acadêmica e profissional de implementação. São muitos cases ali a bordo. Então, realmente, assim... E, novamente, o próprio evento do Cruzeiro... Ele se tornou algo muito mais além do que o que eu imaginava. Eu imaginava algo muito bom, diferenciado, legal, mas ele se tornou um negócio que eu não conseguia imaginar. Assim, extrapolou, assim. Que bacana. Muito, muito forte, muito bacana. Repete para nós o nome do evento. Cruzeiro Mais Que Líder 2025. Bacana. E a data? 7 a 10 de novembro. 7 de novembro é uma sexta-feira, então a gente vai embarcar numa sexta-feira e desembarca na segunda-feira. Embarca onde? Santos, São Paulo. Embarca em Santos. Eu tenho gente vindo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem gente vindo de lá do Pará, esqueci o nome do lugar, tem gente de Goiás, enfim, Brasil inteiro se encontrando ali, cara. O ano passado a gente teve gente que veio de Honduras, tá? Que joia. A gente quase teve uma pessoa que veio da Noruega, só não veio por uma questão de mudou o cronograma de trabalho, mas assim, a coisa tá bem bacana. Bacana. Então, assim, a pessoa que tiver a oportunidade de entender que é importante investir na sua vida, investir em liderança, não estou falando que vocês já viram assim, a entrega um pouquinho, assim, uma pitadinha de sal, né? Uma pitadinha de sal da entrega. Então, o produto que a gente está ensaiando, vou rever minha agenda aqui, vou tentar estar lá com vocês. Eu já falei com você que eu tenho um compromisso beirando essa data, mas vamos ver se vai dar certo isso aí, que eu acho que é um investimento que não tem erro, porque se você tiver que investir em 2 coisas, escolha investir em você. Isso aí, por quê? Não, tem que comprar um telefone, comprar invista em você, porque isso aí vai trazer resultados. Nas lives esse ano, também não foi proposital, podem assistir lá, que vocês vão ver ao vivo. A gente se deu conta de que praticamente todas as pessoas que estavam a bordo do Cruzeiro ano passado, porque em 2024 a gente fez a primeira edição, estão hoje num patamar profissional, ou foram promovidos, quem é PJ está faturando mais, quem CLT foi promovido, tem gente que mudou de carreira e tá. Todo mundo melhorando suas vidas. Por quê? Olha a pujança desse ecossistema. Sabe? Se você é um engenheiro, um técnico, se você é um gerente executivo, que todo mundo está ali a bordo, né? Cada um no seu nível de busca. E aí a gente conversou, todo mundo está performando no nível maior hoje no mercado. Bacana. Porque olha a qualidade do conhecimento que está ali, seleto. Olha a qualidade do networking das pessoas, o impulsionamento, em que mesas que você passa a estar depois disso,
que conhecimento que você passa a ter depois disso. Então, o ecossistema é muito forte. Então, assim, bom, você está aonde você se coloca. E o que você vai fazer de 7 a 10 de novembro vai te colocar aonde nos próximos meses, nos próximos anos. Vamos pensar um pouco. Lembra do Telecurso 2000? É verdade, é verdade. Você foi lá atrás. Agora. Vamos pensar um pouco. Telecurso segundo grau, né? Querido, eu sei que eu já estou aqui borbulhando aqui um monte de coisa, mas eu queria que você deixasse um recadinho final aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, a gente tem pessoas, a gente não sabe para onde que vai, se for uma pessoa assistir, a gente não está muito preocupado Sim. aqui com quantidade, mas se fizer sentido para uma pessoa, ou para 10, ou para 1000 e tudo, a gente vai ficar muito feliz. E dá um recado para as pessoas nessa pegada de autorresponsabilidade, autoliderança, que independente de onde estiver, qual posição estiver, dentro da sociedade, eu acho que é uma coisa bacana. Tem uma frase que eu aprendi o ano passado, em 2024, do pastor Edwin, da Unidade Adventista de São Roque, em São Paulo. Mas é uma frase muito forte, que mexe comigo, que é o seguinte: o tempo é um recurso não renovável. É uma vida só, é uma marcha só, o tempo não volta. Então, qual é o sentido que tem, seja profissional ou hobbies pessoais, você fazer ou continuar fazendo que não tenha um propósito? Entende? Geralmente o nosso propósito ele é maior do que nós. O que você está fazendo que entrega um benefício maior do que você para as pessoas que estão ao seu redor, na sua família ou na sua sociedade? Então eu estou falando aqui de propósito essencial mesmo. Porque a cada minuto que você vive, a cada minuto que você passa sem um propósito, é um recurso que não se renova. Desperdiçar é não renovável. E isso é quase que um crime, né? Você gastar tempo sem propósito nenhum, porque ele não se renova. Isto posto, se você é um líder, um gestor, um executivo, você está feliz no que você está fazendo? Isso está conectando com o seu propósito pessoal? Sua família vibra contigo? Você está no caminho certo, dobra a aposta, vai para cima. Tenta entender que o que você está fazendo, como é que isso transborda mais. Ser mais do que líder, entender que você tem um propósito maior do que só bater meta, só trabalhar, receber salário. É maior. Qual é o benefício que você entrega maior do que o seu trabalho para as pessoas que você convive? Como que você cuida, como que você protege, como que você empodera, como que você estimula, como que você entrega, para que anos depois essas pessoas lembrem de você. Eu estou falando de legado. Comecei aqui falando de propósito. Encerro falando de legado. Porque o tempo é um recurso não renovável. Qual é o sentido que faz para você? Se não tiver propósito. As pessoas morrem sem saber, ao menos, quem elas são e para o que elas vieram fazer. Eu estou sentado numa cadeira que ela não é viva, mas o propósito dela é servir a gente para a gente sentar. Uma cadeira sabe para que ela serve. E você? Bacana. Caraca, hein? Por que você demorou tanto? Obrigado, meu amigo. Valeu.